através de cenas. Meu nome é Renan Porto e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas ferramentas e estratégias para adicionar uma carga emocional mais marcante na sua ilustração. Quando eu falo sobre narrar sentimentos, pode soar assim um pouquinho pretensioso, porque é muito difícil, na verdade, você ditar o que as pessoas vão sentir quando olham para a sua ilustração. Pode ser que a reação seja completamente oposta ou, assim, bastante diferente do que você imaginava. Porém, uma coisa que eu sempre faço, que eu considero muito importante, é que o ilustrador tome a si mesmo como parâmetro na hora de criar a sua ilustração. Então, a cada etapa dessa ilustração, você deve se fazer essa pergunta: eu estou sentindo exatamente isso que eu quero passar? Porque se você sempre faz isso e para você funciona, é muito provável que vá funcionar para outras pessoas também. Então, por exemplo, tem uma história assim um pouco bem interessante que aconteceu uma vez que eu estava fazendo uma ilustração, porque eu tinha acabado de receber a visita da minha irmã e tinha acabado de conhecer o meu sobrinho, que eles moram no exterior e tinham vindo visitar a gente. E eu decidi, numa tática que eu estava assinado para fazer, eu decidi fazer uma ilustração baseada naquele sentimento que eu estava sentindo naquele dia. De conhecer o meu sobrinho, né? De ter essa coisa de minha irmã ter virado mãe e a casa estava muito assim tomada por esse sentimento, eu queria representar aquilo. Eu não tinha essa vivência de mãe, né? Eu nunca vou ter, na verdade, eu acho. Mas eu queria passar aquele sentimento, eu queria representar a maternidade e amor incondicional. Eu queria mostrar essa coisa assim quase sobrenatural da maternidade e fazer uma coisa muito expressiva que pudesse assim tocar as pessoas. Isso era a minha intenção. E eu fiz essa ilustração e postei ela no Facebook. E na realidade eu tive algumas reações super inesperadas. Assim. Eu não esperava que algumas pessoas fossem se sentir tão tocadas por aquela ilustração. Eu vi ela sendo compartilhada em muitos grupos sobre maternidade no Facebook. Várias pessoas vieram me mandar mensagem, falar assim: nossa, me tocou tanto. Eu até recebi mensagem pedindo permissão para uma moça pedir para tatuar aquela ilustração. Eu falei: nossa, jura? Porque, muito embora eu não tivesse aquela vivência de maternidade, eu fui me colocando como parâmetro, assim, tentando imaginar, assim, sabe, como deve ser essa coisa, assim, do amor completamente incondicional e, assim, que é uma coisa que tanto se fala e que eu estava sentindo um pouquinho daquilo naqueles dias, né? E eu considero que foi, assim, uma experiência muito bem sucedida, porque o público que eu, na verdade, estava representando se sentiu representado ali. Então, quando eu falo, assim, narrar sentimentos, não é exatamente sobre provocar uma reação extrema do seu público, assim, uma coisa muito óbvia, tipo, fazer uma pessoa chorar, fazer uma pessoa morrer de rir. É muito sobre provocar empatia, fazer com que seu público olhe para a sua ilustração e tenha aquela sensação de imersão, sabe? De eu tô representado ali, aquela ilustração está evocando uma memória muito particular que está me provocando o engajamento, assim, o público está assim, engajando naquela sua ilustração. Porque a partir do momento que você provoca engajamento, é muito mais provável que a sua história seja melhor contada, que as pessoas vão prestar atenção, assim, vão sentir parte daquilo. Então, é mais ou menos isso que eu vou falar hoje, e ferramentas, estratégias para poder fazer isso nas suas ilustrações. Então, quando a gente vai criar uma ilustração, eu acho que a parte mais fundamental, importante, sem dúvida, é a parte inicial de conceituação, que é antes de a gente começar a desenhar em si. Que é quando a gente define qual é a história que a gente quer contar, qual o sentimento que a gente quer passar, e quais personagens que vão estar ali, o cenário, qual o contexto que eles estão inseridos. E depois que a gente tem tudo isso resolvido, que a gente vai partir para a narrativa visual em si. Mas como aqui o foco da conversa é mais sobre a parte visual, eu vou pular um pouquinho essa parte de conceituação e começar a falar sobre a composição em si. Quando a gente tem já todas essas decisões feitas, tudo isso definido, o que vai ser ilustração, o que está acontecendo ali, a gente parte para a composição, que é basicamente colocar os elementos na sua cena, definir quais são as proporções, quais os contrastes, se tem alguma linha de ação acontecendo ali, qual vai ser. Todas as estratégias para poder guiar o olhar do seu espectador.
Mas eu acho, assim, dois aspectos de composição que eu acho muito importante retratar aqui, porque eles têm um vínculo muito forte com a reação emotiva do seu observador, são perspectiva e expressividade. Sobre perspectiva, eu não estou falando exatamente de representar fielmente a perspectiva da cena. Estou falando sobre ponto de vista, a perspectiva do observador. Porque quando você considera todos os elementos da sua cena, você pode muito bem considerar o observador como mais um elemento na sua cena, como se ele estivesse ali presente. Se você imaginar a sua cena como se fosse um modelo 3D, que tudo está ali posicionado e cada coisa no seu lugar, você pode imaginar também uma câmera, que é o seu observador, o que ele está vendo ali. E a forma como você faz isso vai mudar radicalmente a percepção da cena. Então, quando você põe uma câmera assim no nível dos olhos, por exemplo, vou mostrar aqui uma cena do Kill Bill, você tem uma relação de igualdade com os personagens que estão ali. Você pode ver que, nesse caso, assim, acho que está bem claro que eles são vilões, que eles têm esse ar ameaçador e tudo, mas você está no mesmo nível que eles. É como se você fosse um quinto vilão ali na cena. Você não tem essa relação assim de ameaça que você tem se você olhar essa mesma cena com esses mesmos personagens vista de baixo. Nesse momento, imediatamente, você se transforma na vítima. No caso, a mocinha aqui da história. Você vê que esses vilões que antes já pareciam um pouco ameaçadores, agora eles são muito maiores e tem esse diferencial muito grande nesse caso aqui específico que eles estão olhando diretamente para você. Então, você está completamente imerso nessa cena. Você é a vítima, você é o personagem principal. E da mesma forma, essa coisa de observar uma cena de baixo, ela dá esse aspecto de grandiosidade, assim, não necessariamente uma coisa sempre relacionada a vilões, ou para passar um sentimento de medo. Ela também é usada, por exemplo, para poder demonstrar heroísmo. Em filmes da Marvel e da DC, por exemplo, é muito comum que eles coloquem essa cena vista de um pouco de baixo, assim, para mostrar como os heróis são fortes, são grandes e poderosos. Assim. Então, você sempre tem essa sensação de ser um pouco uma formiguinha vendo as coisas de cima, então tudo parece maior, mais grandioso. Da mesma forma, se você pega essa câmera e coloca acima, você muda completamente a percepção da cena. Porque, por exemplo, da mesma forma que a câmera de baixo tem esse sentido de imersão, de você indefeso diante de algo grandioso, quando você coloca essa câmera de cima, você parte para o desprendimento da cena. Você, de repente, ganha um aspecto onipotente com relação à cena. Você está vendo tudo acontecendo de cima, como se você fosse um passarinho assim, voando por cima, e nada daquilo te afeta de fato. A relação que você tem ali é um pouco de desprendimento. Isso pode ser usado tanto para esse sentido de desprendimento, ou para inverter aquela sensação que eu tinha falado antes de ameaça. Porque nessa cena do Harry Potter, por exemplo, você vê aqui que ele está lutando acho que ele está lutando contra um dementador ou coisa do tipo. A intenção aqui é justamente te colocar no lugar do dementador. É como se você estivesse ali bem do lado dele, vendo o Harry assim, nessa posição um pouco mais assim, indefesa. Ele está tentando ali lutar pela vida dele, mas caído no chão, assim, ele parece menor e mais fraco do que ele é de fato. E essa relação, por exemplo, também é muito usada em filmes para mostrar a relação entre adulto e criança. Porque quando você filma uma criança de cima, ela parece ainda menor do que ela é. E você está naquela ponto de vista de adulto. Você assume a posição do adulto. E da mesma forma, se você coloca a câmera no nível dos olhos da criança, você também é uma criança naquela cena. Porque só uma criança vai ter o nível dos olhos de outra criança. Você assume, o seu observador assume outro aspecto, ele tem uma outra sensação. E além disso, esse posicionamento de acima e baixo, existem outras coisas e pequenas especificidades que você pode fazer com o ponto de vista que vão adicionar características diferentes na sua cena. Tem esse exemplo aqui do filme 12 Macacos, que a câmera é propositalmente colocada ligeiramente torta, com a intenção de passar essa sensação de vertigem, essa coisa de ter alguma coisa errada, assim, ter uma coisa fora do lugar.
E isso também é usado assim, em algumas cenas simplesmente para deixar a cena mais dinâmica, deixar ela fora da grid, assim, deixar ela um pouco mais... como se ela pudesse cair para o lado, alguma coisa do tipo. Então, o segundo aspecto de composição que eu acho muitíssimo importante se considerar diz respeito à expressividade. Como a gente está numa plataforma que a gente não tem acesso a diálogos, não é uma animação que a gente vai ter as falas, ou um quadrinho que vai ter um balão ali falando o que está acontecendo, a gente tem que contar muito com o uso da expressividade para poder contar a nossa história melhor. Porque não existe uma linguagem mais eloquente que essa. O ser humano é muito bom em olhar uma expressão e saber exatamente o que está acontecendo ali. Às vezes, tudo que você precisa para contar a sua história é um olhar de um jeito específico de um personagem. Pronto. Então, assim, quando eu falo de expressividade, eu falo, assim, de uma maneira mais ampla até. A postura do seu personagem na sua cena, se ele está fazendo algum gesto, o uso das mãos é muito importante, porque as mãos são muito expressivas. E também, principalmente, a expressão que o seu personagem tem no rosto. E como é uma coisa tão sutil, assim, e tão... pode variar tanto com uma pequena mudança na expressão, eu acho uma coisa muito importante se fazer usar a si mesmo como referência, como eu mencionei mesmo no início da conversa. Uma coisa que eu faço muito é tirar foto de mim mesmo. Mesmo que o personagem que eu quero retratar seja completamente diferente de mim, a partir do momento que eu tirei uma foto e captei a expressão exata, se eu usar aquilo como referência, é bem provável que eu vá conseguir transmitir aquilo para o meu personagem. Não importa, assim, o quão diferente ele seja. Então, eu acho que é um hábito muito, assim, saudável e é muito importante prestar atenção exatamente na expressão do seu personagem. Então, fora todos esses aspectos de composição, de definir a expressividade da sua cena, a posição do observador, existe um aspecto que eu considero muitíssimo importante, que tem mais a ver com a parte da pintura em si, que é a iluminação da sua cena. Eu acho que essa talvez seja a maior parte dessa conversa, porque é um elemento muito presente no meu trabalho. Por muito tempo, eu tomava decisões um pouco espontâneas e ia por intuição quando eu iluminava as minhas ilustrações, mas com o passar do tempo eu comecei a ver que eu poderia ser capaz de disciplinar essas minhas escolhas e provocar sensações muito específicas de acordo com essas escolhas. Porque a iluminação também é um elemento muitíssimo expressivo. Ela é capaz tem esse aspecto de empatia e de imersão muito presente também. Por isso que eu acho que é tão importante que a gente estude a iluminação no aspecto mais fundamental. Entender como a luz funciona exatamente, o que compõe a luz, como ela reage quando bate em superfícies, porque é assim que a gente vai aprender a representar ela de uma forma assim que, por mais que não seja assim uma pintura ultra realista, que tem ali aquela dose de realidade que vai fazer com que o seu observador olhe e se identifique, que ele sinta esse aspecto de, nossa, eu poderia estar imerso ali, porque é exatamente assim que funciona a luz, né? Nesse sentido de explicar, assim, mais ou menos o funcionamento de luz, eu gosto de dividir essa explicação em duas formas principais, que são a fonte da luz e a incidência da luz, que é basicamente onde a luz começa e onde a luz termina. Então eu vou explicar esses dois aspectos separadamente. Então, sobre fonte de luz. Eu não queria que essa explicação ficasse muito técnica, porque na realidade é até bem difícil você falar de luz de uma maneira teórica, porque é uma coisa intangível, não tem como você posicionar ela no espaço, medir, qualquer coisa assim. Então eu vou colocar alguns exemplos assim, de imagens mostrando exatamente o que eu quero dizer com cada explicação ao longo da minha fala. Então, a primeira coisa muito importante de saber sobre fontes de luz é que existem 4 parâmetros fundamentais que vão compor essa luz. Sendo o primeiro deles a direção, que é basicamente de onde a luz sai, onde a luz incide. O segundo, a intensidade, que é o explicativo. Terceiro, a maciez ou dureza da luz, também chamado de qualidade, que é o quão difusa essa luz é. E quão melhor ou pior definidas vão ser as sombras que ela projeta. E por último, a cor. Eu acho que uma maneira bem interessante de a gente tratar desses 4 aspectos é fazendo uma análise da nossa luz principal, que ilumina
o dia, que é o Sol. E nisso eu estou falando de luz direta do Sol, porque existem formas de distorcer a luz do Sol. Mas a luz direta, basicamente, ela vem de cima, óbvio, e ela é uma luz bem intensa. A gente não consegue olhar diretamente para o Sol. É uma luz muito dura, porque as sombras que o Sol projeta são muito bem definidas. E por último, o Sol é uma luz branca. Isso significa que ele compreende todos os 7 espectros da cor. Então, na verdade são 7 comprimentos de onda que a gente fala. Que você tem os comprimentos de onda mais curtos, que são os azuis, violetas. Você tem ainda o mais curto ainda, que é o ultravioleta. E, ao mesmo tempo, você tem os comprimentos de onda mais longos, que são os vermelhos, os tons mais quentes. E acima desse tom, o comprimento mais longo ainda do que o vermelho é o infravermelho, que a gente nem consegue enxergar como a gente enxerga as outras cores. Então, essa é uma análise da luz do Sol. Quando a gente está falando de luz externa, a gente sempre pensa em luz do Sol, primeiramente, mas existe uma segunda iluminação que está sempre presente no ambiente externo, que às vezes a gente nem repara que ela existe, porque a diferença principal dessa luz para a luz do Sol é que ela é muito fraca. A gente mal percebe que ela existe. Eu estou falando da luz do céu. O Sol, quando ele projeta esses raios na Terra, ao longo desse caminho que ele faz em toda a atmosfera até chegar no nosso olho, ele se perde, de certa forma. Nem todos os raios chegam aqui, alguns se dispersam no caminho. E as principais vítimas dessa dispersão são os comprimentos de onda curtos, que são os tons azuis. Então, é basicamente por isso que o céu é azul, porque vários desses raios estão se perdendo pelo caminho e estão se dispersando no ambiente. Então, se a gente for tentar analisar a luz do céu, que é essa luz paralela à luz do Sol, a gente vai perceber que é uma luz que ela é meio que onipresente, porque ela está em todo lugar. Como ela é uma luz dispersa, ela não tem uma direção específica. Ela fica viajando como se fosse uma nuvem assim, de luz. E é uma luz, como eu já disse, muito pouco intensa, uma luz fraca. A gente não consegue perceber a luz do céu onde há a luz do Sol. Então, por exemplo, se tem um raio de luz batendo no chão, a gente só vê que existe a luz do céu na sombra que ele está projetando. Talvez quando a gente está dentro dessa sombra a gente não perceba, mas se a gente olha de fora, a gente vai ver que aquela luz, aquela sombra no caso, é azulada. E isso é porque a luz do céu está incidindo ali. E sobre dureza ou maciez, é uma luz completamente macia, porque, novamente, como eu falei, ela está bem dispersa, então ela nunca vai projetar sombras duras à luz do céu, isso não vai acontecer. E o último aspecto, a cor, obviamente, é uma luz azul. Então, a gente consegue fazer essa análise dessas duas luzes paralelas. E, além dessas duas, existe uma terceira luz fundamental que compõe a iluminação externa, que é a luz rebatida, também proveniente do Sol. O Sol, sempre que ele bate na superfície, ele vai refletir. Então, essa luz rebatida, ela sempre vai ter a cor da superfície onde ela está batendo. Porque é basicamente esse o esquema. O Sol, como ele tem as 7 cores, ele bate na superfície, todas elas são absorvidas, menos uma. E essa é a cor daquele objeto. Então, você pode perceber, por exemplo, quando você tem uma janela em casa e tem uma luz que está batendo no chão ou está batendo do lado de fora e refletindo no teto. E geralmente essa luz é colorida. Se tem um jardim do lado de fora, provavelmente vai estar verde o teto. Ou se tem alguma superfície de madeira, tem um quê de alaranjado. Então, a luz rebatida é sempre isso. É basicamente a luz do Sol, que ela incide na superfície e ela volta, ela é rebatida com uma outra cor. Então, todos os outros aspectos meio que se mantêm, assim, provavelmente vai ser menos intensa do que a luz direta do Sol, um pouco mais difusa, mas a principal diferença é que ela tem uma cor distinta. Então, essas são as 3 iluminações básicas
que vão compor a luz externa. Mas ainda sobre a luz do Sol, como eu disse, eu estou falando sobre a luz direta do Sol, mas existem outras coisas que podem, fenômenos climatológicos e coisas que podem influenciar muito nisso. Um deles são dias nublados, porque quando a gente está falando de luz direta, é a luz que vem direto e não tem nenhum obstáculo no caminho. Mas num dia nublado, por exemplo, você tem toda essa barreira de nuvens entre o Sol e a gente aqui. Então, o que acontece é que essa luz direta do Sol, que ela é bem dura e rígida, ela vai incidir nas nuvens e ela vai se difundir. A luz do Sol, durante um dia nublado, ela tem esse aspecto muito mais difuso, ela é mais macia, e por isso que ela é a luz preferida de fotógrafos para tirar luzes externas, porque ela já não tem mais essa carga muito dramática de provocar sombras assim muito duras, e ela ressalta assim a forma dos objetos de uma maneira mais harmoniosa, ressalta as cores de uma maneira assim, porque você não tem nada muito iluminado ou muito escuro, é sempre uma coisa mais assim uniforme. E outro aspecto, outra forma possível de luz do Sol, que meio que vai contra isso que eu falei anteriormente, de luz do Sol e luz do céu, é o pôr do Sol. Todo mundo se pergunta assim, por que o céu fica nesse tom mais alaranjado, avermelhado durante um pôr do Sol? E isso acontece basicamente porque o Sol, quando ele está meio que próximo a se pôr no horizonte, ele está muito mais distante da gente do que quando ele está em meio-dia, por exemplo. Então, esse é o momento em que daqueles comprimentos de onda que eu falei, só os comprimentos mais longos vão chegar até a gente. Então, os mais curtos, os tons frios, azuis, eles vão meio que se perder no caminho e só esses tons mais quentes vão chegar nos nossos olhos. E por isso que a gente tem essa ilusão de que tá tudo assim alaranjado, porque são só os raios que estão chegando até a gente. Então esse é o momento que a luz do Sol ela deixa de ser branca pra gente e passa a ser vermelha. A gente falou de luzes externas, vamos falar um pouquinho de luzes internas também. A primeira luz que me vem à cabeça quando eu falo de luz interna, que eu uso muito no meu trabalho, é a luz de janela. A luz de janela nada mais é que uma tradução de toda aquela iluminação que está acontecendo no ambiente externo. E é como se tivesse uma espécie de gargalo que permite que parte dela entre e ilumine o ambiente externo. E como ela é uma mescla, ela vai ter algumas características que variam um pouco. Às vezes, quando o Sol está num ângulo muito propício para isso, ele vai entrar diretamente no ambiente interno. Então você vai ver aquela projeção da janela no chão, assim, bem dura, mostrando a forma da janela exata. Ou pode ser também, que como o Sol já passou do ângulo exato para isso, o que vai entrar no ambiente externo é uma mescla de luz rebatida, e nisso entra a luz que bate no chão, no ambiente externo, e reflete no seu teto, e a luz do céu também. Você pode reparar que quando não é essa luz direta do Sol batendo, essa luz vai ser mais difusa, vai ser uma coisa um pouco mais fria, mais difusa. Então, assim, se distancia um pouco do que a gente entende como a luz do Sol. Além da luz de janela, existem as lâmpadas, sejam as iluminações artificiais, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas incandescentes. Cada uma vai variar nos seus aspectos. Pode ser que uma luz tenha uma tonalidade mais quente, outra uma tonalidade mais fria. Pode ser que uma luz, principalmente as luzes pontuais, elas sejam mais duras, as luzes de LED, as próprias luzes incandescentes. Mas quando você tem uma lâmpada que ela é um pouco mais longa e está meio melhor distribuído ali num espaço maior, essa luz vai ser mais difusa, por exemplo. Então, existem vários aspectos particulares de cada tipo de lâmpada que você deve considerar. E além de lâmpadas, você também tem iluminação de fogo, velas, que geralmente vai ser uma iluminação mais quente, e a própria luminescência, que é um aspecto também que eu gosto bastante de trabalhar, que é quando você torna um objeto dotado de luz. E esse é o momento que você pode realmente tomar mais liberdade e ir para um campo de fantasia um pouco. Eu gosto muito, por exemplo, eu estou apresentando uma história sobre uma bruxa, então eu vou fazer poções de cores assim luminosas,
Isso é legal porque você pode manipular esses aspectos, esses 4 aspectos que eu tinha falado, livremente. Você pode colocar cores bem alternativas e fazer assim, uma coisa que sai um pouco desse ambiente real e vai um pouco para o sobrenatural. A gente falou sobre a fonte da luz, que é a primeira parte, e agora vem a segunda parte, que é sobre a incidência da luz, que é exatamente como essa luz reage ao incidir em uma superfície. E essa parte é muitíssimo importante para a gente, não só porque a incidência da luz vai delimitar todos os volumes da sua cena, também os contrastes, as noções de valor da sua cena, como também alguns tipos de iluminação estão mais associados a algumas reações afetivas. Então, é muito importante que a gente pense já essa iluminação também para poder ressaltar o sentimento que a gente quer passar na nossa cena. Então, por exemplo, quando eu falo de incidência, o ângulo de incidência da luz. Se eu pego, por exemplo, uma iluminação superior, vindo de cima, tem algumas coisas que eu posso provocar, algumas sensações específicas que eu posso provocar fazendo isso. Então, por exemplo, eu quero ressaltar que um personagem ele tem assim, um aspecto mais angelical, assim, quase sublime, sobrenatural. Eu posso muito bem pegar uma luz bem forte e colocar em cima que vai ter quase um aspecto de angelical, assim, sabe? E esse personagem ele vai parecer que ele está elevado, ele está acima dos demais, sabe? Isso é uma coisa que eu faço muito nas minhas ilustrações, inclusive, esse aspecto de holofote. Se eu pego uma câmera, uma luz de baixo, por exemplo, esse na verdade é um clichê de filme de terror, assim, essa coisa de iluminar por baixo, porque isso acontece, eu acredito porque a gente está muito acostumado à luz natural de cima, que é o sol, óbvio, e quando a gente vê uma luz que ela vem de um ângulo completamente alternativo, que é de baixo, não deveria ter uma luz vindo de baixo, sabe? Então, a gente tem essas formas que a gente não está acostumado a ver sempre, no rosto de personagem, por exemplo. Então, ele tem esse aspecto de causar medo, de causar estranhamento, e é muito legal usar isso em algumas cenas assim de mistério, de terror, coisa que você quer passar uma sensação de medo e estranhamento. Quando você pega uma luz frontal, eu geralmente faço isso muito quando eu quero demonstrar mais detalhes e ressaltar as cores da minha cena. Porque a luz frontal ela tem esse aspecto de focalizar na forma do seu personagem, ou da sua cena no geral, e tornar ele um pouco mais bidimensional. Então você não tem essa gradação de luz, área iluminada para área não iluminada. Geralmente é uma parte grande do seu objeto que vai estar iluminado, e os contornos do seu objeto vão ter esse aspecto mais escuro, que vão dar quase uma coisa de contorno. É muito essa luz que quando a gente tira uma foto com flash, por exemplo, é exatamente isso que acontece. A gente vê que está tudo bem iluminado na frente, mas às vezes tem alguns contornos, assim, áreas de sombra bem específicas. E isso pode ser usado como recurso também. Você pode querer ressaltar a sua silhueta, então por isso você está fazendo isso, colocando essa coisa mais escura em volta. E da mesma forma, quando você usa uma iluminação de trás, vinda de trás, você tem esse fenômeno que eu gosto muito de usar, praticamente todas as minhas ilustrações têm, que é a ring light, que é aquela luz do limiar da forma, que principalmente quando você usa uma luz bem intensa, ele vai formar esse highlight em torno da silhueta do seu personagem ou do seu objeto. E isso é muito legal para poder justamente ressaltar a silhueta. Se você usa uma luz forte de trás e não usa uma luz forte na frente, significa que a silhueta vai ser o principal assunto daquela ilustração. Porque como não vai ter muito detalhe, não vai dar para ver muita coisa na frente e a silhueta vai estar bem demarcada, você passa essa impressão de que a silhueta importa mais para aquela história do que o conteúdo da forma em si. Existem alguns tipos de iluminação também muito típicas que são usadas para retrato, que teoricamente elas dão um equilíbrio muito bom entre luz e sombra. São luzes mais laterais. Por exemplo, existe a luz Rembrandt, que é aquele tipo de luz que provoca um triângulo de luz aqui, porque você tem a sombra do nariz projetada, você tem sombra aqui,
e é um estilo de luz, por exemplo, muito usado em cinema. Então, cada tipo de luz vai ter um efeito diferente e vai ter um uso diferente. É muito legal que você pense isso, discipline essa sua escolha e veja o que vai ajudar melhor a te contar a história. Ainda sobre a incidência da luz, um outro aspecto que eu acho muito importante de se estudar e de se entender é sobre materiais. Porque a forma como a luz reage ao bater na superfície vai depender diretamente do tipo de material que tem ali. Então, eu acho muito importante que a gente estude e entenda como os materiais reagem. E não quero nem dizer que a gente vá, assim, ter que representar alguma coisa muito realisticamente, assim. Mas eu estou falando sobre dar dicas visuais de que aquele objeto é feito de tal material. Só aquela dica, assim, aquela dose de realidade para você, seu observador, olhar e saber exatamente o que você está falando ali. Isso adiciona muito na sua história. Ele dá um aspecto, assim, que você pode tocar naquilo, sabe? Eu acho que é uma reação positiva do observador na maior parte das vezes. Então, você tem aí alguns atributos, assim, aspectos de material que é legal pensar quando você está definindo o material para sua cena. E entre eles, a cor local, que é basicamente que cor seu objeto tem quando uma luz branca incide nele. Você tem a reflexividade da sua superfície, o quanto de luz ele vai refletir, ou se ele é uma coisa mais fosca, ele não vai refletir muito, vai ser uma coisa mais difusa. Também se seu objeto vai ser completamente opaco, ou se ele vai ter algum nível de translucidez, ou se ele vai ser completamente transparente, como o vidro, por exemplo. Então, todos esses aspectos, que você trabalhar eles, você vai ter uma oportunidade de transmitir uma realidade maior para sua cena. E, como eu disse, isso ajuda muito a contar a sua história. Outra coisa importante de você aprender material é que você começa a se sentir mais empoderado para explorar coisas assim diferentes. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com um fenômeno que chama subsurface scattering. Eu não sei exatamente qual a tradução em português, mas é basicamente quando uma luz penetra no material, ao invés de refletir e tomar outro rumo, ela entra naquele material e ela meio que inunda o interior daquele material e torna ele como se fosse um objeto luminoso. Ele ganha uma luminosidade própria. Você pode reparar na própria ilustração que vem na capa dessa conversa, tem um garotinho, que é o Daniel, um personagem meu, e tem uma iluminação que eu uso, que ela vem de trás, e ela ilumina a orelha dele. E como essa luz atravessa a orelha, porque ela é um pouco translúcida e tem sangue correndo por dentro, ela fica imediatamente iluminada e acesa, como se fosse fogo, bem vermelha mesmo. E isso eu usei assim, de uma maneira completamente consciente, porque eu queria que aquele fosse o ponto de atenção da minha imagem. O resto das cores que eu uso são mais neutras, são coisas mais marrom, uma coisa mais cinzenta, bege, e você tem esse ponto especificamente que ele acende e ele chama a atenção primeiro que os outros. E isso tudo eu só pude chegar a essa conclusão de que eu podia fazer isso porque eu entendi o material que é feito a pele e a orelha especificamente. Se eu não tivesse procurado e tentado aprender melhor sobre materiais, talvez eu não tivesse tido essa ideia. Então por isso que é tão importante a gente pensar tudo e ver quais são as possibilidades que a gente pode tirar disso. Então, eu falei sobre iluminação e agora eu vou falar um pouquinho sobre cor. O que vai definir o esquema de cores da sua ilustração, basicamente, são dois elementos principais, que são a cor base, ou a cor local dos seus objetos, que é a cor que seus objetos têm quando uma luz branca incide sobre eles, e você tem também a cor da sua luz, porque nem sempre a luz que vai incidir na sua cena vai ser branca. Pode ser que seja uma luz amarela, uma luz verde, vermelha, e a cor dessa luz vai influenciar diretamente em todas as outras cores da cena. E sobre paleta de cores, eu particularmente eu tendo a trabalhar com paletas amplas, que eu não tento controlar as paletas da minha cena assim, de uma maneira muito consciente, isso é uma escolha própria. Que eu gosto de retratar mais assim, algumas cenas que você iria elas daquele jeito no mundo real, sabe? Mas
por outro lado, existem alguns ilustradores, alguns diretores de cinema que preferem trabalhar com paletas mais restritas. E a razão para isso é bem simples, porque algumas cores estão mais associadas a determinadas sensações, sentimentos. Tem vários aspectos psicológicos que são inerentes de cada cor. Então, quando eu trabalho com uma paleta mais restrita, eu tenho essa opção de focar naquele sentimento específico. Por exemplo, se eu pego uma paleta monocromática, isso é uma coisa que você vai ver muito em filmes, por exemplo, do Wes Anderson, que ele faz essas cenas, por exemplo, que tudo na cena é rosa. Você tem a parede é rosa, os objetos são rosas, as pessoas estão vestindo roupa rosa. E a intenção disso é muito clara. Por exemplo, rosa é uma cor associada à inocência, ao amor juvenil e etc. E é por isso que ele faz isso, exatamente, porque ele quer transmitir, deixar bem óbvio que é sobre isso a cena. Da mesma forma, você pode expandir um pouco mais sua paleta e ir, por exemplo, para tons análogos, que é quando você pega alguns tons que estão próximos na escala de cores e você estende um pouco mais o entendimento dela, não fica tão óbvio assim que é sobre só aquele sentimento. E, por exemplo, você pegar o filme A Forma da Água, ele fala exatamente disso, tudo durante todo o filme ou tem o tom de verde, azul, aí pega um pouco em dourado e ele meio que se mantém daquela forma. E ele quer passar essa sensação de musgo, de água, de molhado, esse tipo de coisa que é uma coisa exatamente o que o filme é sobre, né? A forma da água. Então faz muito sentido ele fazer essa escolha. Você também tem alguns autores e ilustradores e diretores de filmes que gostam muito de trabalhar com cores complementares, porque o fato é que quando há contraste, você imediatamente gera algum tipo de interesse ali. Então, quando você pega duas cores na sua paleta que são completamente opostas, você cria essa energia, essa competição entre as duas que gera interesse. Então, tem um filme que eu estou muito como exemplo para isso, que é o Mad Max, que basicamente o filme todo é permeado pela cena do deserto laranja em contraste com o céu azul. É tudo isso, assim. E você tem, além disso, esse contraste de quente e frio. E isso naturalmente gera interesse. Você pode também pensar nesse sentido, sabe? De simplesmente escolher cores que vão se conflitar e eu quero só gerar interesse a partir daquilo. E você também tem algumas opções um pouco mais assim ousadas, que é paletas tríades, por exemplo, que elas pegam, ao invés de ser duas cores complementares na escala de cores, são 3 cores que estão igualmente distantes uma da outra. E você tem esse aspecto, esse estranhamento um pouco, que são 3 cores muito fortes que estão presentes na cena e dá esse aspecto de quadrinhos, de uma coisa mais infantil também. E alguns autores escolhem trabalhar com isso especificamente. Então, como eu disse, eu trabalho com paletas um pouco mais amplas e uma estratégia que eu gosto muito de trabalhar é escolher algumas cores que eu quero que sejam mais importantes na minha cena e fazer com que o resto da minha cena sejam cores um pouco mais sutis, assim, mais dessaturadas, tons de cinza, marrom, porque assim eu consigo dar uma atenção muito especial àquele elemento naquela cor específico. E eu acho que isso dá um alívio para o olhar também. Você só conduz o olhar para onde é interessante, que é aquela cor e aquele sentimento que você quer tratar. A gente falou de todos esses conceitos e agora eu acho que seria uma boa oportunidade para poder ilustrar esses conceitos. Como esse Iconic é sobre projetos pessoais, eu queria mostrar um pouco do meu projeto pessoal, The Wild World, que é uma história ilustrada. Então, eu vou passar por algumas das ilustrações que compõem esse projeto e vou falar quais foram as minhas decisões exatamente em iluminação, em cor, no posicionamento dos personagens, expressão, e falar exatamente por que eu decidi fazer isso e qual era a mensagem que eu queria passar por trás de cada uma, né? Então, quando eu comecei a definir o que era a história, eu separei ela em 3 momentos principais, cada um permeado por um sentimento que eu queria passar.
O primeiro sentimento era o de inocência e nostalgia. Essa parte da história ela se passa numa escola infantil e ela meio que apresenta o personagem principal, que é o Daniel, que é um garotinho que adora dormir na escola. Então, eu começo mostrando essa imagem da escola, do Daniel, e aqui eu uso ainda alguns tons assim um pouco, como falar, mais desaturados, sabe? Que tem um pouco esse aspecto de antigo. Então, tons marrons, alguns tons são mais desaturados do que deveriam ser. Os laranjas, por exemplo, eu não usei laranjas muito fortes aqui, nem vermelho. E coloquei também bastante esse aspecto amarelado, esverdeado, de inocência, de verde sendo aquele verde que está nascendo agora, que é aquele verde bem intenso. E quando você entra na escola, você tem ainda um pouco dessa referência da natureza pela janela, e você é introduzido à sala de aula do Daniel. Então tem essa ilustração que eu fiz, que é uma porta, e que tem várias linhas convergindo para essa porta. A intenção aqui é meio que fazer o observador se questionar o que tem além daquela porta, como se ele estivesse se aproximando dela. E quando ele entra na sala de aula do Daniel. Aí você tem alguns elementos assim posicionados que são bem típicos de uma sala de aula infantil. Alguns lápis, o globo. E você tem ainda sempre essa luz de janela, que como eu falei, eu gosto muito de usar, e como uma iluminação principal da cena. E aqui, por exemplo, nessa luz que rebate no globo, você tem a ring light que eu tinha falado sobre, que ela define essa forma redonda assim, de uma maneira muito precisa e chama bastante atenção para aquela parte da ilustração, especificamente. E depois você tem a apresentação do Daniel, que é o personagem principal, e aqui eu tomei muitíssimo cuidado para representar ele de uma maneira assim bem eficaz e que mostrasse qual é a personalidade dele já um pouquinho, sobre o que é o Daniel, né? Então, ele é um garotinho que está dormindo confortavelmente na mesa dele, e a minha história tem essa coisa um pouco sobrenatural, porque o Daniel, toda vez que ele dorme, ele se projeta para fora do próprio corpo. Por isso eu coloco essa corda que sai das costas dele, e é como se ele estivesse flutuando na outra ponta, né? Então, aqui, a iluminação principal que eu uso é a da janela também. Você tem a figura do Daniel, ela não tem uma luz frontal muito forte. A luz frontal que ela tem é a luz rebatida, que é basicamente a luz que vem da janela, bate na parede oposta e ilumina o rosto dele. Mas a luz principal, que eu diria aqui, que descreve melhor a silhueta do Daniel, é a ring light, que é essa luz de extremidade, que ela define exatamente a cabeça, que ela pega a cadeira onde ele está sentado, e principalmente, que é uma coisa que eu já comentei anteriormente, ela ilumina a orelha do Daniel. Aquele efeito que eu tinha falado de subsurface scattering, é isso que acontece aqui, que essa luz penetra na orelha do Daniel e acende, e deixa essa coisa alaranjada, que contrasta muito com o resto da cena, porque como eu disse, aqui eu estou usando tons mais amarronzados, coisas mais desaturadas, que vão permitir que essas partes extremamente coloridas e saturadas respirem melhor. E aqui o que eu falo de extremamente saturada é a orelha do Daniel, basicamente, e essa corda que sai das costas dele, que tem esse aspecto sobrenatural de luminescência, que é uma luz vermelha que sai das costas, né? E outra coisa que eu me preocupei muito nessa cena foi dar a expressão correta para o Daniel, porque ele tinha que parecer tremendamente confortável aqui e tendo um sonho bom, porque é basicamente isso que ele faz. Ele se projeta fora do corpo, vive as experiências dele do lado de fora, e enquanto isso ele está lá assim, sorrindo, porque ele está se divertindo do lado de fora do corpo. Então, aqui eu testei muita coisa, assim, tentei adicionar mais ou menos detalhe. Às vezes eu vi que menos era mais, assim, porque se eu coloco muito detalhe, eu vou distrair da ideia principal da expressão dele. Então,
Aqui foi um caso de realmente testar bastante e me certificar que aquela expressão está transmitindo exatamente o que eu quero. Então, depois dessa parte de nostalgia, que é a primeira parte da história, tem uma segunda parte que o sentimento que é marcante nessa segunda parte é melancolia. Eu queria passar, porque a história se desenrola e tem esse conflito e esse problema. E eu queria mostrar aqui, por exemplo, tem essa cena da casa do Daniel, que anteriormente era sempre verde, sempre bem iluminada, com céu azul, mas aqui eu mostro uma visão completamente pessimista dela. Eu mostro aqui um cenário um pouco de pôr do sol, mas ao invés de ter aquele sol alaranjado que a gente está acostumado, eu coloco um céu completamente cinza, que é assim, você vê que não tem vida, assim, que não tem... É uma coisa até assim, que não existiria na realidade, assim, talvez num dia nublado e bem feio, tempestuoso, mas eu quis reforçar isso, quase assim, fugindo um pouco do limite da realidade. E mesmo aqui é uma cena um pouco de outono, mas eu não coloco nenhum tom muito quente. Até os tons que deveriam ser quentes das árvores são mais assim, com um tom um pouco mais abaixo de saturado. E isso, de novo, dá espaço para as áreas realmente saturadas chamarem mais atenção. Que aqui no caso é essa luz que bate em cima do telhado, que ela delimita um pouco a forma da casa e dá ali essa base de silhueta para ela. E além disso, você tem a luz da janela, que é uma luz amarela muito forte, e que ela meio que dá uma noção de que tem uma ação acontecendo dentro da casa. Você está vendo de fora, mas a ação de fato está acontecendo dentro da casa. E depois que você entra na casa, você tem algumas ilustrações mostrando a cozinha da casa, que eu tentei usar alguns tons assim bem desaturados, aquela coisa bem assim low key, com bastante pouca luz assim em geral, e esse tom de verde da parede, que é algumas plantinhas um pouco assim parecendo meio mortas, em contraste com esse tom de madeira, que é esse tom marrom. E esse terceiro momento da história, eu queria retratar o sentimento de renascimento, de redenção. Então, é o momento em que a minha paleta de cores começa a se expandir um pouco mais, que aquele tom cinzento e aquela iluminação fraca vai ficando um pouco para trás, e eu começo a usar mais luzes, assim, e preencher mais o ambiente com luz. Essa ilustração da Ângela, por exemplo, é um momento em que ela, embora ainda esteja se sentindo um pouco melancólica, ela começa a melhorar, ela ganha um sorriso pela primeira vez. E aqui eu já começo a usar algumas cores um pouco mais saturadas, e ao longo da história isso vai progredindo até chegar mais ou menos naquele momento inicial de inocência, outra vez, que você tem verde, você vai ter cores, vai ter coisas assim mais felizes, assim, que estão mais associadas a sentimentos positivos, assim, e de felicidade. Então, pessoal, agora eu vou fazer uma narração em cima de uma ilustração, de um processo de ilustração que eu fiz, do início ao fim, e eu vou contar mais ou menos quais são as decisões que eu tomei ao longo da criação da ilustração. Eu parti de um tema aleatório, existe um site na internet de gerador de situações, eu só gerei uma situação, uma pequena frase, e vou criar uma ilustração em cima dela. Então, eu decidi pegar a frase, como eu disse, e a frase eles se sentaram em frente à lareira sem se preocupar com nada, ouvindo apenas o barulho do trovão do lado de fora. Então, eu decidi fazer essa cena, que é basicamente um casal em frente à lareira, e eles estão completamente relaxados, sem se preocupar. Eu tentei colocar uma câmera meio nível dos olhos, que é como se a pessoa, o seu observador, estivesse em frente à lareira, também olhando para o casal logo de frente. Quando eu já comecei pensando quais seriam as expressões dos dois personagens, eu queria que um deles tivesse os olhos abertos para ter essa coisa do contato, mesmo que ele não esteja olhando para o observador. Você tem esse interesse gerado pelo olho, enquanto o outro personagem ele está em um modo um pouco mais menos presente, de certa forma, porque está de olhos fechados. E você tem alguns elementos de cenário que eu coloquei, mas coisas bem assim
que não vão interferir na história que eu quero contar. Elas têm mais a função de dar uma ambientação, mostrar que é uma sala ou um quarto, ou qualquer coisa assim, dentro de uma casa. E nessa parte eu tô, basicamente, depois que eu já fiz esse sketch bem simples, eu vou começar a usar shapes para poder definir as minhas formas principais. No caso, a poltrona, cada personagem. Vocês vão ver que eu tô fazendo as coisas bem assim, sem me preocupar muito com a perfeição das formas. É muito porque eu fiz essa ilustração exatamente em 1 hora, então realmente a minha intenção era só aplicar as regras que eu queria e não gastar muito tempo com detalhe nem nada. Você vê que eu estou usando assim, cores mais desaturadas e um pouco mais escuras nesse começo, que são mais assim, guias, não precisa necessariamente ser essas cores mais pra frente. Vocês vão ver que eu mudei algumas cores ao longo do processo, mas é só assim para dar uma base. Tem uma cor base que vai ser a cor onde eu vou começar a pintar por cima, né? E eu tenho tudo separadinho ali. Eu coloco alguns clipping masks, que é quando eu quero ter uma forma dentro da forma, no caso os cabelos, por exemplo, os olhos, a roupa, que estão dentro da forma dos personagens. Nesse ponto, eu separei em grupos para ficar um pouco mais organizadinho, a parte da frente e a parte de trás, porque são dois elementos principais, assim, ó, o foreground, que são os personagens, e o fundo, né? E vocês vão ver que algumas coisas que eu estou fazendo vão se aplicar somente ao fundo ou somente aos personagens. Por exemplo, eu coloquei esse tom azulado no fundo, que ele não afeta o que está na frente, que é o casal. Ao mesmo tempo em que esse clareamento que eu estou fazendo na frente, para deixar bem forte a luz da lareira incidindo sobre o casal, só acontece na frente. Ela não interfere na parte de trás da ilustração. Nesse ponto aí, essa iluminação que eu adicionei, tanto na frente quanto atrás, é uma parte que eu costumo brincar muito com blending modes no Photoshop. Então, por exemplo, essa luz mais quente que eu coloquei na frente, eu coloquei em Linear Dodge, que é um esquema que eu uso muito, que para mim, uma das formas mais precisas de representar luz, porque você simplesmente escolhe uma cor e vai testando, sabe? Ver se tá claro bastante, eu acho que tá funcionando. E você vai chegar numa base, assim, né? Agora acho que tá parecendo que tá bom bastante, então é esse o momento em que eu vou pegar essa ilustração que eu fiz até agora e começar a pintar por cima, que é a parte mais orgânica, digamos assim. Por exemplo, nessa parte aí, você pode ver que eu pintei de fato em cima dos personagens, adicionei uma sombra para denotar essa luz vindo um pouco de baixo da lareira. E agora eu já estou adicionando um pouco mais de detalhe, já dei um pouco de zoom para... Eu estou pintando por cima, na verdade, eu não estou... Toda essa coisa de blending modes, tá tudo por baixo. Isso era a minha base para poder pintar por cima. E é o que estou fazendo agora. Eu estou adicionando alguns detalhes essenciais na moça e me preocupando para denotar também a sombra que se projeta da luz vindo de baixo da lareira. Eu pego os próprios tons que estão na ilustração, eu uso muito o conta-gotas, segurando o Alt, e pego um tom, por exemplo, pego o tom vermelho da roupa dela, e depois vou na escolha de cores, coloco mais escuro e pinto a sombra. E nisso eu vou fazendo quase tudo, na verdade. É um esquema bem orgânico, assim, eu só pego o que já está ali e vou adaptando. Essa parte, basicamente, o que eu estou fazendo é adicionar detalhes. Eu vou fazendo com que a linha inicial que eu usei vá sendo cada vez menos necessária. Porque nesse ponto, se eu tirar a linha aí, ainda vai estar assim, bem abstratas algumas coisas, não vai estar bem definido o que são. Então o que eu faço é colocar a linha em uma opacidade menor e ir adicionando detalhes, mais detalhes, colocando sombras melhor definidas, até chegar a um ponto em que eu não vou precisar mais da linha, eu posso eliminar ela completamente.
Nesse ponto eu coloco em preto e branco para poder checar os contrastes, porque a gente é muito enganado assim pela cor, a gente fica às vezes se preocupando com a cor, mas quando a gente olha só o valor, tem coisas que a gente só vê quando está tudo em preto e branco mesmo. Há alguns contrastes e você realmente não enxerga quando tem a cor ali, é mais quando você só enxerga o valor. Nesse ponto eu decidi simplesmente embaçar todo o fundo, já que é uma ilustração mais assim, concept, não tem nada muito de detalhamento. Coloquei um blur no fundo para poder dar esse efeito, focar mais no casal e deixar o fundo como um complemento. Nesse ponto eu estou adicionando mais detalhe, eu decidi colocar um highlight bem de uma luz quente no olho dele, porque o olho dele está refletindo a lareira. Muito embora eu não esteja mostrando a lareira na ilustração, eu tenho essa ideia de que tem uma luz quente, provavelmente um fogo, vindo para o lugar de onde ele está olhando. Nesse ponto eu decidi tentar adicionar um pouco dessa luz fria que vem do fundo na testa dele também, para meio que melhorar o volume nessa parte, eu estava um pouco incomodado. E nisso eu vou detalhando, adicionando mais algumas coisas para deixar a ilustração mais, ainda que seja bem rough, deixar ela um pouco mais definida. Aí eu adicionei algumas luzes mais fortes, mais saturadas, tanto na frente quanto atrás. Uma luz fria atrás, luz quente na frente, checando agora os valores para ver se está tudo certinho, se os contrastes estão funcionando como eu queria. Aí eu estou adicionando um pouco um tom mais escuro nas bordas para dar uma separação melhor do fundo. Mais algumas sombras. Checando se está tudo mais ou menos, adicionando um pouco mais de green light ali para poder delimitar a forma da frente. Eu adicionei mais alguns detalhes na janela para talvez se referir um pouco a uma chuva que esteja acontecendo lá fora ou qualquer coisa do tipo. E é isso, mais ou menos assim que ficou no final. Fiz em 1 hora, provavelmente se eu fosse levar, por exemplo, umas 3 horas, eu tomaria muito mais cuidado em deixar a ilustração mais polida. Mas essa primeira hora eu diria que para mim é a parte que eu defino 95% das coisas, assim. A partir daí vai ser mais algumas horas de lapidar essa ilustração e deixar ela parecendo mais bonita, assim, mais agradável para olhar. E é isso. Então, para finalizar, vou fazer uma recapitulação que a gente falou aqui sobre a composição inicial da imagem. A gente tem que levar muito em conta perspectiva ou ponto de vista do observador e também expressividade dos personagens. Isso tudo é muito importante para transmitir emoção. Sobre luz, existem 4 atributos da luz: direção, intensidade, maciez ou dureza e cor. Luz externa vai ser basicamente luz do sol, luz do céu e luz rebatida. Luz interna pode ser uma luz de janela, pode ser uma lâmpada, vela ou algum objeto luminescente. Cada um vai ter características próprias e você meio que tem a liberdade de explorar esses atributos em cada uma. Sobre incidência da luz, basicamente o que vai importar é qual o ângulo em que a luz incide, se é uma luz que vem de cima, de baixo, do lado, da frente, de trás, porque isso vai impactar na forma como a sua forma, seu objeto ou personagem é mostrado. E também, muito importante, ressaltar a importância dos materiais, estudar assim, como cada material reage à luz, qual é a opacidade, qual é a reflexividade de cada material. Isso conta muito assim, para mostrar uma dose de realidade na sua ilustração. E também sobre cor, você tem as cores locais dos seus objetos, mais as luzes coloridas que vão influenciar e vão meio que se juntar para formar a sua paleta de cores, que pode ser uma paleta mais ampla, ou então você pode também escolher deixar uma paleta mais curta,
com a intenção de ressaltar um sentimento específico que é inerente de uma cor específica. Então, se você, por exemplo, faz uma paleta monocromática, você tem mais chances de ter esse impacto de uma cor, mostrando um sentimento. Ou então você pode fazer uma paleta um pouco mais aberta, análoga, que ela pega alguns tons que estão próximos. Você pode fazer uma paleta complementar, que ela mostra tons opostos para criar um contraste intencional. Ou então fazer um contraste de 3 cores, que é uma paleta tríade. Isso todas são opções assim, comumente usadas e que você também pode usar. Ou não, vou fazer como eu normalmente faço, que é ir um pouco mais livre nesse sentido de paleta. Acho que é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro, que isso possa ajudar vocês quando vocês forem ilustrar. São as coisas que eu realmente acho que são as mais importantes, que se você levar em conta, com certeza a sua ilustração vai ter um impacto maior e vai passar um sentimento, uma mensagem mais clara. É a primeira vez que eu gravo esse tipo de vídeo, então eu peço desculpas se tiver ficado alguma coisa um pouco confusa. Se você quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, eu vou responder com o maior prazer. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!